O artigo 10, ele vai falar da composição do CONTRAN. E aqui eu já chamo a atenção para vocês. Olha, eu dou todas as dicas, não escondo não, tá? Vamos lá. É o seguinte. Se você está estudando para concurso, no caso de trânsito, e o teu material não é pelo menos de 2024, cara, jogue fora. Jogue fora. Por quê, cara? A legislação de trânsito, ela muda muito. Ela é muito dinâmica, porque a nossa sociedade, o trânsito espelha a sociedade ela é dinâmica. Cara, então assim, por exemplo, em 2023 nós tivemos uma modificação grande do CTB, que foi a Lei 14.599. Então, se você está estudando com um material anterior a 2024, eu recomendo que você procure material atualizado. Então, onde é que eu acho material atualizado? Vai seguindo aqui, que depois a gente vai postar um material bacana para vocês no nosso Instagram também, tá? Mas beleza, vamos lá, isso é questão para outro dia. Então, o que é que diz lá o artigo 10 sobre a composição do CONTRAN? Então, o CONTRAN ele tem sede no Distrito Federal e ele é composto de ministros de Estado responsáveis pelas seguintes áreas de competência. Antigamente, antes dessa modificação dessa lei, o artigo 10 dizia ministério tal, ministério tal. Só que toda vez quando mudava o nome dos ministérios, isso dava uma certa confusão. Então, a redação atual do CTB é mais acertada. Ela não diz o nome do ministério. Ela fala o ministério responsável pela seguinte área de competência. Então, vamos lá. Quais são as áreas de competência, então, que os ministros vão estar representados no CONTRAN? Como vocês podem ver, ciência, tecnologia e inovações, beleza? A parte de educação, ou seja, o Ministério da Educação, defesa, ou seja, Ministério da Defesa, meio ambiente, que é o Ministério do Meio Ambiente, saúde, Ministério da Saúde, Justiça, o Ministério da Justiça, tá? Relações Exteriores, Indústria e Comércio, Agropecuária, sim, Transportes Terrestres, ok, Segurança Pública e Mobilidade Urbana. Então, percebam que são 12 áreas de interesse que estão representadas no CONTRAN. Só mais uma vez, ciência, tecnologia e inovações, educação, defesa, meio ambiente, saúde, justiça, relações exteriores, indústria e comércio, agropecuária, transportes terrestres, segurança pública e mobilidade urbana. Galera, como é que isso cai em prova? Eles vão perguntar qual das áreas que está representada no CONTRAN. E, às vezes, vão colocar uma área lá que não tem nada a ver com o CONTRAN, sei lá, comunicação social ou alguma coisa do gênero aí, que não tem nada a ver com o CONTRAN, tá? Agora, para finalizar essa parte aí, são alguns detalhes. Primeiro, vocês viram que são 12 áreas de competência. Até aí, tudo bem. Mas, na verdade, nós temos apenas 11 ministros e 11 ministérios. Por quê? Porque, atualmente, o Ministério da Justiça ele é responsável tanto pela Justiça quanto pela Segurança Pública. Então, por mais que o CTB ele fale em 12 áreas de competência, atualmente nós temos apenas 11 representantes. Por que colocou isso? Porque se lá na frente resolver separar Justiça e Segurança Pública, teve um tempo que já foi separado, tá? Só lembrando, se resolver separar de novo, então já está o CTB já prevendo isso, então está tranquilo. Beleza? Algumas coisas rápidas sobre o CONTRAN, tá? Primeiramente, quem é que preside o CONTRAN? É o ministro dos Transportes. Afinal de contas, o Ministério dos Transportes, já vimos que é a coordenação máxima do Sistema Nacional de Trânsito. Então, o ministro dos Transportes, ele é o presidente do CONTRAN.
Quem são os membros do CONTRAN? São os ministros daquelas áreas lá, né, que nós já vimos. Só que o CTB fala também que os ministros podem indicar representantes. Ah, eles podem colocar qualquer pessoa para representar? Não, não podem colocar qualquer pessoa. O representante, ele tem que ser um ocupante de um cargo comissionado de natureza especial de nível 17 ou superior, ou, se for militar, ele tem que ser oficial general, tá? Spinelli, dê exemplos aí, dou um exemplo bem fácil aqui, tá? Por exemplo, vimos agora há pouco que o Ministério da Justiça, ele tem lá assento no CONTRAN. Então, hoje, né, estamos em 2025, o atual ministro da Justiça é o Ricardo Lewandowski. Só que, normalmente, quem representa o Ministério da Justiça no CONTRAN é o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, que atualmente é o PRF Antônio Fernando. Então, historicamente, a PRF ela representa o Ministério da Justiça no CONTRAN. Por quê? Porque a Polícia Rodoviária Federal ela tem uma expertise na parte de trânsito, tem quadros técnicos bastante qualificados e, sim, pode fazer uma representação qualificada, tá? Então, só um exemplo aí de um representante aí. Beleza? Agora, vamos lá. O presidente, já vimos que é o ministro dos transportes ou seu representante. Beleza? Mas o secretário executivo do CONTRAN, ele é o dirigente do órgão máximo executivo de trânsito da União, que atualmente é a Senatran, tá? Spinelli, o que faz o secretário executivo? Basicamente, duas coisas muito importantes. Primeiro, ele determina a pauta das reuniões do CONTRAN e ele também organiza as reuniões, tá? Basicamente é isso que faz o secretário executivo. É um cargo tão importante quanto a presidência. Por fim, o quórum para decisões do CONTRAN é a maioria absoluta dos membros. Então, entenda, não é a maioria simples. A maioria simples é a maioria dos que estão presentes. Metade mais um dos presentes. Não. É a maioria absoluta. Ou seja, para que um determinado assunto seja aprovado no CONTRAN, são necessários, já que nós temos hoje 11 representantes, pelo menos 6 ministros para aprovar alguma coisa no CONTRAN, tá? Isso é o quórum, que é a maioria absoluta.